A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Olha só o que diz aqui em Efésios 5, verso 22. No contexto está olá cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como convém no Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem nenhum defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta dela, cuida bem, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do corpo. Eis que deixará o homem, seu pai e sua mãe, irá se unir à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo a esposa respeite o marido. Ouça com bastante atenção. Vou falar de 5 características da boa esposa. 5 características do bom marido. Primeira, vou falar da esposa. Ouça com atenção. A Bíblia, ela diz que uma esposa exemplar, ela é mais valiosa do que rubi. Uma esposa exemplar, ela é mais valiosa que qualquer outra joia. A esposa exemplar, ela merece respeito. A esposa exemplar, ela merece admiração, especialmente do seu marido. Nenhuma mulher, minha irmã, jovem, é perfeita, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra como ser uma esposa exemplar. Vou ajeitar aqui um pouquinho. Primeiro, qual é a primeira característica da boa esposa? Em Provérbios 31, verso 30, diz assim, ouça com atenção. Provérbios 31, verso 30. Está assim, ó. Enganosa é a graça, é vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vou repetir. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha só. Enganosa é a formosura e vã a aparência, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A primeira característica da boa esposa, ela tem que amar a Deus, tem que se entregar para Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar da sua vida, no lugar da vida da esposa exemplar. Ela sabe que Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. E ela quer obedecer os seus mandamentos. Ela deve obedecer os mandamentos e praticá-los. A esposa exemplar põe o seu casamento nas mãos de Deus. Essa é a primeira característica da boa esposa. Mas só que aqui em Efésios, capítulo 5, versículo de número 33, diz assim, ó, 5:33. Não obstante, vós, cada um de per si, ame a própria esposa, como a si mesma a esposa respeite o marido. A segunda característica da boa esposa, ela deve respeitar e ser fiel ao seu marido. Vou repetir.
A segunda característica da boa esposa, ela deve respeitar e ser fiel ao seu marido. A esposa, presta atenção no que eu vou falar. A esposa exemplar, ela quer o bem do seu marido. Ela não tenta destruir ele. Ela respeita o seu marido. Ela não quer humilhar ele. Ela é a companheira ideal. Ela é a companheira perfeita porque Deus escolheu. Ela pode confiar. Ela está pronta para ajudar o seu marido a todo instante, a todo momento. Então, a segunda característica da boa esposa, ela deve respeitar o seu marido. Vamos lá. Casamento não é brincadeira. Casamento é trabalho em equipe. Casamento tem que ter união. Casamento tem que ter aliança. Casamento tem que ter fidelidade. Casamento tem que ter união. Casamento não pode cair numa rotina. Casamento é trabalho em equipe. Terceira característica da boa esposa, aqui em Provérbios capítulo 3, do versículo de número 25. Provérbios capítulo 3, do verso 25 diz assim, ouça com atenção. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Vou repetir. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Ou seja, a terceira característica da boa esposa, ela tem que ter esperança. Ela não pode ficar frustrada, ela não pode ficar com sua fé abalada ou esmorecida. Ela tem que ter esperança em todo tempo, a todo momento. A esposa exemplar, ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas da sua vida e da sua família. Nos momentos ali mais difíceis, de mais dificuldade, de mais dor, ela tem que ter esperança que Deus pode mudar a situação e reverter esse quadro e dar a vitória e o nome do Senhor ser glorificado. No momento difícil que ela se encontra, ela busca força não no homem, mas sim em Deus, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza dela. Ela não é destruída pelo desespero, ou pela dúvida, ou pela incredulidade. Ela confia definitivamente em Deus para cuidar de toda a sua família. A quarta característica da boa esposa, presta atenção, olha o que diz aqui em Provérbios 31, do verso 17 ao 18. Provérbios 31 diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Vou repetir. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Olha só. Presta atenção. Olha só a quarta característica da boa esposa. A boa esposa não pode ser preguiçosa. A boa esposa não pode ser acomodada. A boa esposa tem que ser trabalhadora. Não é acordar meio-dia. Acordar cedo, arrumar a casa, ver os filhos ali, fazer as coisas, seu dever. Não pode ser preguiçosa. A boa esposa, ela é trabalhadora. Sabe por que Salomão fala isso? A esposa exemplar, ela tem que ser trabalhadora. Casamento, minha irmã, casamento, meu irmão, é trabalho de equipe. Cada um precisa fazer a sua parte. A esposa não pode deixar os seus afazeres para o marido, nem o marido para a sua esposa. Tem que ter união, tem que ter trabalho em equipe, tem que ter concordância. A esposa exemplar, ela deve trabalhar em harmonia com o seu marido, para poder sustentar toda a sua família. E aqui, para algumas esposas,
isso significa se dedicar ao trabalho de casa. Mas para outras mulheres, para outras esposas, isso significa fazer um bom trabalho no seu emprego. Ou seja, a quarta característica da boa esposa, ela é trabalhadora, não preguiçosa. Vou repetir, a quarta característica da boa esposa é trabalhadora e não preguiçosa. Enfim, vamos lá. Qual é a quinta característica da boa esposa? Aqui em Provérbios 19, do verso 14, diz assim, Provérbios 19, 14, assim, a casa e os bens vêm como a herança dos pais, mas do Senhor é a esposa prudente. Olha só que lindo e forte. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Então a quinta característica da boa esposa é ser prudente. A prudência aqui, minha irmã, você está me ouvindo e me vendo, significa ser sensata, ser uma esposa sábia, que edifica a sua casa, edifica o seu lar, edifica o seu casamento, edifica o seu relacionamento. A esposa exemplar, ela deve procurar sabedoria em analisar as coisas com bastante cuidado. Ela tem a sabedoria para ensinar e dar bons conselhos. O marido que ouve o conselho da sua esposa exemplar, ele é sensato, ele é sábio, ele é prudente. Então, essas são as 5 características da boa esposa. Agora, eu quero falar das 5 características do bom esposo. A Bíblia, ela dá muito valor a um bom marido, que é um marido exemplar. Ser casado é um grande desafio, mas o marido que dá o seu melhor no casamento, no noivado, no namoro, será um homem bastante abençoado. O bom marido merece respeito de todos, especialmente da sua esposa. Em Josué 24, verso 15, diz assim, presta atenção. Josué 24, 15 está assim, cadê meu Deus? Aqui, ó. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se ao Deus a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a primeira característica do bom marido? Deve amar a Deus. Olha só, Josué estava por, olha, se para vocês parece servir mal ao Senhor, escolhe hoje a quem é que vocês vão servir. Se é o Deus dos amorreus em cuja terra vocês estão habitando, ou se é o Deus a qual sirvo. Mas eu e minha casa vamos servir, vamos adorar, vamos glorificar, vamos bendizer, vamos enaltecer o Senhor. O bom marido, olha o que ele faz. O bom marido, ele deve colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Ele deve procurar fazer a vontade de Deus. Ele é quem deve ensinar a família a fazer o mesmo. Ele busca a direção e ajuda de Deus no seu casamento, no seu relacionamento. A primeira característica do bom marido é amar a Deus. Mas tem a segunda característica. Olha só o que diz aqui em Efésios 5, verso de número 25. Efésios capítulo 5, do verso 25, diz assim, ouça aí. Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Sabe que Paulo está falando? Que um marido, ele deve sacrificar. Que o marido,
ele deve renunciar, que o marido ele deve se abnegar para sua esposa em prol do casamento, ou seja, sacrificar. A segunda característica do bom marido é o amor sacrificial, ou seja, o amor sacrificial. Liderar e servir. O bom marido se sacrifica por sua esposa. Ele não é egoísta. Ele procura sempre fazer o bem à sua esposa, seus filhos e toda a sua família. O bom marido, ele cuida da sua esposa, como Jesus Cristo cuidou, se entregou e sacrificou pela a sua igreja. Então o amor é sacrificial aqui. Olha só o que diz aqui. Vamos lá para a terceira característica do bom marido. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 24, verso 27. Diz assim. Vamos lá. Cuida dos teus negócios lá fora. Procura a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Olha só, presta atenção. A terceira característica do bom marido. Olha qual é. O bom marido, ele é responsável. O bom marido, ele é trabalhador. O bom marido, ele não é e não deve ser preguiçoso. Ele tem que trabalhar com a sua esposa em equipe. O bom marido, ele tem que sustentar e gerir a sua família. Ele não foge do trabalho, não deve fugir do trabalho, porque ele sabe que é muito importante para a harmonia da sua casa, do seu lar e do seu casamento. Só levantar um pouquinho, estava sentado aqui, vamos lá. Quarta característica do bom marido. Olha o que diz aqui em Colossenses 3:19. Maridos, ame a cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. A quarta característica do bom marido é carinhoso. Ele deve ser carinhoso, amoroso com a sua esposa. É nos tempos de dificuldade, é nos tempos de luta, é nos tempos de aperto, é nos tempos difíceis que o bom marido vai brilhar. Ele é cuidadoso com as suas palavras e ações. Ele não procura machucar sua esposa. E quando ele erra, ele tem a capacidade, a humildade de reconhecer e de pedir perdão e tentar fazer melhor. É por isso que aqui em Colossenses está escrito assim: marido, ame a cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Vamos lá, quinta e última característica do marido. Em 1 Pedro 3:7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e a tratem com bastante honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Qual é a quinta característica do bom marido? Sabe o que Pedro está falando assim? O bom marido, ele tem sabedoria. O bom marido, ele tem respeito pela sua esposa. Assim como a esposa, ela deve respeitar o seu marido, o marido deve respeitar, ser fiel à sua esposa. O bom marido, ele honra a sua esposa e ajuda ela a florescer. Isso vai exigir sabedoria que o marido pode encontrar em Deus. Que Deus te abençoe, você mulher, que Deus te abençoe, você homem, que Deus abençoe a sua casa e toda a tua família. Abra o teu coração para Deus primeiramente, abra o teu coração para esta palavra entrar e frutificar no tempo de Deus, que Deus possa abençoar poderosamente nessa noite.